was für ou was für ein, a gente pode, porque eu posso tanto usar o artigo indefinido, was für ein, quanto não usar artigo nenhum. O was für, ele significa ao pé da letra que, qual ou que tipo de. Que, qual ou que tipo de. E uma coisa engraçada é que muitas vezes ele pode ser substituído pelo welch, que significa qual. Então, was für ein pode significar welch, qual. Mas, aí é que vem a questão. Como é que eu uso ele numa frase, Lud? Bom, a primeira coisa importante é que a gente fica em dúvida em qual caso que a gente tem que usar a palavrinha que vem acompanhando ele, se é nominativo, acusativo, dativo ou genitivo. Se você não sabe sobre os casos, não se desespere, você vai conseguir entender a nossa aula. Mas se você sabe sobre os casos, se você já estudou os casos em alemão, você sabe que qual que será o caso, né, que vai vir junto com was für. Na primeira vista a gente pensa que tem que ser acusativo, porque für é uma preposição que pede sempre acusativo, mas não é assim. Por que que não é assim? Bom, simplesmente pelo fato de que o was für é uma expressão fixa. O für aqui não está valendo como preposição, é quase como se fosse uma V-frage mesmo, que significa welche, qual. Então é por isso que saber qual caso que o was für vai... Qual caso que vai estar o substantivo que está acompanhando o was für vai depender, na verdade, do verbo da frase e não exatamente do was für. Então, o was für, a primeira função dele, então, se você não entendeu até aqui, não se preocupe se você já entendeu essa questão do was für ser uma V-frage e de pedir diversos casos, tudo bem também. Isso vai depender do seu nível de alemão, até onde você já estudou, mas você vai com certeza entender essas próximas expressões que eu vou te ensinar aqui. Por exemplo, sabe quando você abre a janela e fala, nossa, que dia lindo, nossa, que sol, que céu maravilhoso, nossa, que vista, né? Como é que eu faço isso em alemão? Exatamente com was für. O was für significa que, nossa, que legal, que vista, que maravilhoso. E nesse caso, nesse sentido, ele vai vir aí junto com o nominativo, né? Se você não sabe o que é nominativo, não se preocupe. Mas se você já sabe, ele vai vir junto com o nominativo. Exatamente porque se a gente fosse pensar ao pé da letra, a frase seria com o verbo sein, né? Que vista é essa? O verbo é, logo ele vai pedir o nominativo, né? Que vista é essa? Então, por exemplo, se eu quiser dizer que vista, eu posso dizer was für ein Blick. Was für ein Blick, né? Que significa que vista, was für ein Blick. Eu posso dizer was für ein Blick ist das? Né? Was für ein Blick ist das? Que vista é essa com o das? Pode. Mas normalmente eu vou falar simplesmente que vista. E como é que eu falo que vista? Eu vou usar o was für ein. Blick é masculino, né? Então ein, que é o artigo indefinido masculino. Blick, was für ein Blick? Nossa, que vista. Se eu quiser falar, nossa, que diferença, hein? Vamos dizer que a pessoa foi no cabeleireiro, deu aquela garibada no cabelo, aí a pessoa chega e fala, nossa, que diferença. Você vai dizer, was für ein Unterschied? Was für ein Unterschied? Que significa que diferença. Was für ein Unterschied? Você entra no quarto do seu colega, ou do seu amigo, ou do seu filho, e tá aquela bagunça, aquela pessoa fez aquela reviravolta, e aí você vai dizer o quê? Was für ein Chaos? Was für ein Chaos? Que caos? E se alguém teve uma excelente ideia, e você fala, nossa, que ideia boa. Eu posso dizer, was für eine schöne Idee. Was für eine schöne Idee. E nesse caso, atenção que é eine, was für eine. E por que eine? Porque ideia é feminino. Então, o artigo indefinido feminino é eine. Né? Was für eine schöne Idee. Was für eine gute Idee. Né? Que ótima ideia. Tá? Então, é para isso que serve o was für um. A primeira função dele, acho que a gente usa mais, é essa. Além disso, o was für pode significar qual ou que tipo de, né? Nesse caso, você vai usar, então, simplesmente o caso dele dependendo do verbo. Por exemplo, se eu quiser perguntar qual diferença isso faz? Qual diferença isso faz? Se eu quiser perguntar qual diferença isso faz, eu posso dizer, was für einen Unterschied macht das? Por que aqui eu escrevi was für einen Unterschied? Se você agora já não sabe os casos, você não vai conseguir mais entender essa parte da aula aqui, tá? Mas se você já entendeu os casos, por que aqui é was für einen Unterschied no acusativo? Porque o verbo é machen. Machen significa fazer. Que diferença isso faz? Isso faz diferença. Isso faz diferença. A diferença está no quê? Está no acusativo, o objeto direto. Então, o Unterschied, que é masculino, vai ser einen. Was für einen Unterschied, masculino acusativo. Ou se eu quiser dizer, nossa, que livro legal ele escreveu, né? Que livro bacana ele escreveu. Nesse caso, o que vai acontecer?
A mesma coisa, que livro bacana ele escreveu. Ele escreveu um livro. Então, pede acusativo, objeto direto. Ele escreveu um livro. Nesse caso, eu vou dizer, was für ein tolles Buch hat er geschrieben. Esse ein tolles Buch tá no acusativo. Poderia estar no nominativo, né? No caso aí, porque o ein tolles Buch serve tanto no nominativo quanto pro acusativo. Porque no neutro, ein é tanto nominativo quanto acusativo. Mas aqui eu tô te informando, isso está no acusativo, porque o verbo é schreiben, e o schreiben pede um objeto direto. Sacou? Então, was für vai depender do verbo dele para a gente definir em qual caso o complemento dele vai estar. Mas, de qualquer maneira, se você já aprender esse, nossa, que vista, que diferença, que caos, já saiu dessa aula sabendo bastante. E nesse caso aí é nominativo, was für ein Blick, was für ein Unterschied, was für ein Chaos, was für eine schöne Idee. Das ist alles für heute. Tschüss!